Paz. Esse vídeo tem a finalidade de nós apresentarmos hoje a dissertação sobre figura de linguagem nos evangelhos, nos profetas maiores e menores. Então, começando com o conceito de linguagem, a linguagem é o sistema de signos, né? Sons, palavras, gestos que são utilizados pelos seres humanos para se comunicar e expressar ideias, sentimentos, pensamentos e transmitir transformações, ou melhor, transmitir informações. Ela pode ser verbal ou pode ser a linguagem não verbal. A verbal é falada, escrita, né? E a não verbal é gestual, corporal e visual, entre outros. Linguagem é uma estrutura ou uma ferramenta essencial para a interação social e a construção de contextos, de conhecimento, melhor dizendo, né? Então, existem diversos tipos de linguagem, como, por exemplo, a linguagem verbal, aquela que utiliza de palavras, né? Seja na forma oral, na forma escrita. Também a linguagem não verbal, que são sinais, gestos, expressões corporais e, enfim, uma outra série de formas de linguagem não verbal que existe. E linguagem mista, que combina as duas linguagens, né, verbal e não verbal, e para também transmitir um conhecimento, transmitir uma comunicação. Isso nós vemos como, por exemplo, em filmes, em apresentações, teatros, publicidade, etc. Então, é isso. E o que é figura de linguagem? O que são figuras de linguagem, na verdade? Existem regras gramaticais que determinam a função habitual das palavras. Em alguns casos, porém, o orador ou escritor põe essas regras de lado intencionalmente a fim de empregar novas formas as quais formam de figuras de linguagem. Por exemplo, quando está chovendo muito forte, fazemos uma afirmação normal e direta, mas quando falamos está chovendo canivetes, então estamos dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, mais ilustrativa. Quando falamos a leiteira está fervendo, na verdade estamos querendo dizer que o conteúdo da leiteira está fervendo e não a leiteira em si. Então isso são figuras de linguagem, a forma que nós temos de nos comunicar com palavras que não são necessariamente diretas, mas indiretamente expressamos aí um sentido, um significado daquilo que nós queremos comunicar. Então, as figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar mais expressividade, emoção e profundidade à comunicação. Então, elas alteram o sentido, né, literal das palavras, criando imagens ou efeitos que vão além do significado comum e direto. Aqui estão, no caso, nós vamos aqui apresentar algumas figuras de linguagem, por exemplo, qual é o nosso objetivo, o propósito desse trabalho, dessa dissertação, é apresentar a figura de linguagem dentro dos evangelhos. Nos evangelhos, as figuras de linguagem são amplamente utilizadas para transmitir ensinamentos profundos de forma acessível e memorável. Vamos ver algumas delas, como por exemplo, temos a primeira aqui, é a símile ou comparação. Ela estabelece uma comparação e explica entre dois elementos, geralmente utilizando palavras como, assim, tal qual. Por exemplo, eu vos envio cordeiros como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10:3. Esse texto tem a expressão como, ou seja, é uma símile, uma comparação explícita entre esses dois elementos, né? A pessoa sendo tomada como um cordeiro, né? Isso, a explicação que nós temos é que Jesus compara seus discípulos aos cordeiros em meio aos lobos.
e a necessidade de prudência em relação à missão que ele determinou. Também temos, segundo exemplo, de uma figura de linguagem, é a metáfora. Consiste na comparação implícita, né? A símile é a comparação explícita, mas a metáfora é a comparação implícita, onde uma coisa é dita como sentido da outra. Por exemplo, em João 10:9, nós temos: eu sou a porta, como Jesus diz. O que é que Jesus está querendo dizer? Ele utiliza essa metáfora da porta para ilustrar que ele é o único caminho para a salvação, entendeu? Então temos esse exemplo. Existem vários outros exemplos. Aqui eu estou citando um exemplo de cada figura de linguagem, porque nós não teríamos tempo de ter vários exemplos a respeito da mesma figura de linguagem, mas a Bíblia está cheia delas. Também temos a figura de linguagem apocatástase. Apocatástase é a forma de comparação direta, onde uma coisa é chamada por outra sem o uso da expressão como. Por exemplo, quando em João 1:29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Então ele está aqui, João Batista está chamando Jesus de Cordeiro de Deus, associando-o ao sacrifício pascal. Então é essa linguagem que João usa, né, que é a chamada apocatástase, que usa dessa forma para apresentar a comunicação ou apresentar aquilo que ele está mencionando. Também temos a metonímia, substituição de um termo por outro, com o qual mantém uma relação de proximidade. Por exemplo, em Mateus 6:11, nós temos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Será a oração que Jesus ensinou, essa frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é que Jesus está dizendo aí em relação ao pão? O pão é utilizado metonimicamente para representar alimentos de forma geral, não só o pão em si, mas o alimento de forma geral, né? Então tomando uma coisa pela outra. E prosopopeia também chamada de personificação, é a figura de linguagem que se atribui características humanas, né, a seres inanimados, conceitos abstratos ou animais. Por exemplo, respondeu ele: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Também uma frase de Jesus em relação à questão da proclamação do Evangelho, que não poderia ficar retida, mas eles teriam que clamar, senão as pedras clamariam. Então, essa é a prosopopeia. Então, é a personificação do elemento pedra nesse sentido, tá? Então, nós temos aqui esse exemplo. Sinédoque é outra figura de linguagem que usa de uma parte para representar o todo, ou vice-versa. Por exemplo, Lucas 2:1 diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Ou seja, essa expressão todo o mundo não quer dizer o mundo inteiro, mas todas aquelas pessoas ali, né, que estão ali ao redor daquele contexto, né? Todo mundo aqui se refere, no caso, ao Império Romano, utilizando assim essa parte do mundo conhecido que era da época para representar o todo. Então é Império Romano, quando todo mundo é ali se referindo a todo o Império Romano. Antropopatismo, ou melhor, antropomorfismo. O antropomorfismo é atribuir características humanas a Deus ou seres
a seres não humanos. Por exemplo, João 15, 1 e 2, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo esse ramo, ou todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E é essa expressão que tem ali. E o que Jesus está dizendo ali? Essa figura de linguagem, ela vai expressar Deus como descrito como agricultor, cortando e limpando assim os ramos, as funções humanas aplicadas ao Pai Celestial. Ou melhor, Deus é, descrito como agricultor, né? Cortando assim e limpando os ramos, né? Ou seja, lapidando as funções humanas aplicadas ao Pai Celestial, como uma metáfora, como também em traços antropomórficos, que vai expressar aqui. Então, e agora o antropopatismo. O antropopatismo é a atribuição de sentimentos humanos, né, a Deus. O antropomorfismo é a atribuição da forma, de um corpo físico a Deus ou a um ser que não é um ser humano. E o antropopatismo é a atribuição de sentimentos humanos a Deus também. É como se Deus fosse uma pessoa humana, física, né? Então, nós temos vários exemplos de antropopatismo na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento também, mas aqui nos Evangelhos nós temos o exemplo de Mateus 3,17, quando ele diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, o Pai declarando prazer e alegria em seu Filho Jesus. É uma emoção humana atribuída a Deus, nesse caso, né? É um caso clássico do antropopatismo. Também nós temos o zoomorfismo, né? Zoomorfismo, atribuição de características animais a seres humanos ou a Deus. Por exemplo, Mateus 10,16, eis que os envio como ovelhas. Mais uma vez aquela repetição, fala de Jesus repetindo que ele envia os seus discípulos como em meio a lobos, né? Ele quer que eles sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, essas características de animais atribuídas aos discípulos, aos seres humanos, isso isso é zoomorfismo, que é a figura de linguagem aplicada a isso. Então, os discípulos devem ser como serpentes, prudentes, né? E mansos, né? Ter uma certa inocência como as pombas, né? Uma outra figura de linguagem é o apóstrofe. O que é o apóstrofe? É a interrupção do discurso para invocar ou dirigir a alguém ou algo, se dirigir. Por exemplo, Marcos 15:34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A fala de Jesus na cruz. Ali Jesus está invocando diretamente Deus, né? É uma invocação de Deus com dor e angústia. Essa é uma figura, um exemplo de apóstolo mais intensa dos evangelhos, como se fosse uma oração do Salmo, ou melhor, uma citação do Salmo 22, né? Então, esse discurso para invocar ou dirigir-se a alguém. Então, Jesus falando diretamente ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, esse é um exemplo
eufemismo é a substituição de uma expressão por outra mais suave, né? Quando as pessoas querem falar alguma coisa que é pesada, é grave, é impactante, elas usam uma expressão mais suave para expressar aquilo que ela deseja, quer comunicar. Por exemplo, temos em João 11:11 um exemplo de eufemismo, quando Lázaro morreu. Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então, aqui, na verdade, Lázaro havia morrido, mas Jesus usa essa expressão, adormeceu, né? E teologicamente, biblicamente, o adormecer em Cristo, o adormecer em Deus é partir para a eternidade, né? Então nós sabemos disso, mas Jesus usa esse eufemismo aqui em referência à morte de Lázaro. Talvez seja para não chocar tanto os discípulos, né? O Lázaro era muito querido, até do próprio Jesus, e ele talvez não quisesse impactar, chocar os discípulos. Um outro exemplo de figura de linguagem no Novo Testamento não é a omissão, elipse, né? Que é a omissão de palavras que são subentendidas pelo contexto. Por exemplo, Mateus 26, 27, 28 diz: tomou o cálice, tendo dado graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos. Então, a elipse está exatamente no sujeito do verbo principal, na sequência. Entende-se: este é o meu sangue. Então, houve uma ocultação ou uma omissão desse pronome, desse demonstrativo, né? Este é o meu sangue. Então, quando ele diz: tomou o cálice, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Em outros textos isso vai ficar mais claro, né? Na frase que está aí oculta exatamente essa expressão: este é o meu sangue. E nós temos ali em 1 Coríntios 11, né? Quando em relação a Paulo instruindo sobre a ceia, ele vai falar sobre vai citar essa expressão: este é o meu sangue, assim repetindo as palavras do Senhor Jesus. E uma outra figura de linguagem que temos nos evangelhos é a pergunta retórica. Essa pergunta retórica é aquela feita sem a intenção de obter a resposta. É uma pergunta que, na maioria das vezes, já se sabe a resposta. Então é a pergunta de retórica, é mais para provocar uma reflexão. Por exemplo, de Mateus 8,36: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta feita por Jesus que nós classificamos como uma pergunta de retórica, né? Que já se sabe assim a resposta. Então nós não precisamos ter uma resposta direta, né? Que já está implícita ali a resposta. Então essa é uma pergunta profunda que convida à reflexão, e não para obter uma resposta, mas para despertar a consciência do ouvinte. Temos também hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero intencional para enfatizar uma ideia. Por exemplo, João 21:25: se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, penso que nem o mundo caberiam os livros. Então, aqui tem um exemplo clássico também de hipérbole, né? Que é o exagero. O mundo inteiro não caberia os livros. Exagero que destaca a magnitude das ações de Jesus, a grandeza, a grandiosidade, a majestade dos atos de Jesus. Então, é muito lindo esse texto, falar da grandeza do Senhor, das suas maravilhas. Tá? Temos a litotes, outra figura de linguagem que é a negação do contrário para afirmar algo. Por exemplo, Lucas 5:32: não tenho vindo chamar justos, mas
mais pecadores ao arrependimento. Então aqui é uma forma de litotes, né? Que é a negação do contrário para afirmar algo. Pois ao negar que o que veio chamar justos, Jesus reforça que veio principalmente para os pecadores, destacando assim a sua missão. Então, esse é litotes, é a negação do contrário para afirmar algo. Temos também a ironia. A ironia é expressar o contrário do que se quer dizer. É quase como um desdém, né? Nós temos o exemplo de Mateus 17:17, quando diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Então Jesus expressa aqui uma ironia e também uma frustração, né? Pois ele é o Filho de Deus que está entre eles, mas continua assim, que eles continuam ainda sem fé. Então, por conta dessa falta de fé, Jesus usa essa expressão, né? E ó geração perversa, incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Então, essa é uma ironia. Temos também uma outra figura de linguagem, que é o pleonasmo, que nada mais é do que a redundância de um efeito expressivo. Por exemplo, João 3,3, por várias vezes Jesus diz: em verdade que vos digo. Ou seja, ele repete isso, faz uma redundância aí, né? É um pleonasmo. Então, a repetição em verdade, é um pleonasmo enfático, é para enfatizar aquilo que está sendo falado. Então, muito usado por Jesus para reforçar a importância do que diria a seguir. E também, assim, a gente vê um exemplo também quando a gente está ouvindo um sermão e o pregador, às vezes, usa dessa figura de linguagem, repetindo algumas coisas para imprimir, fixar, né? Dar reforçar a importância daquilo que ele está dizendo. Então esse é o pleonasmo. Oxímoro, junção de ideias opostas. Também em Mateus 16:25 nós temos: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É interessante que essa junção de ideias opostas, perder, salvar, encontrar, perder, achá-la e perder, enfim, essa é uma construção de oxímoro, pois há uma justa posição de perder e achar. A vida em um mesmo ato, ou seja, na mesma atuação, tem essa atitude, esse resultado, melhor dizendo, de perder e achar, ou de achar e perder, enfim. Então, o oxímoro é essa junção de ideias opostas. Paradoxo, a afirmação aparentemente contraditória, mas não em todo caso verdadeira, né? Por exemplo, Mateus 20:16, temos assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, paradoxo, né? Ou algo aparentemente contraditório, né? O paradoxo, ele expressa valores invertidos do reino de Deus, desafiando a lógica humana. O humano às vezes não consegue entender um paradoxo. Também como aquele que dá a vida morre na cruz. Seria uma aparente contradição. E há muito questionamento do passado, né? Sobretudo ali Coríntios, né? E o Deus que veio salvar morreu na cruz.
Paulo vai dizer que isso é escândalo para os gentios, né? Para os ímpios. Mas para nós que entendemos a palavra é o poder de Deus. Então essas são as figuras de linguagem apresentadas nos evangelhos, né? Elas são exemplo de como os evangelhos utilizam recursos linguísticos para tornar as palavras de Jesus mais vívidas, provocativas, enfim, mais memoráveis, mais fácil de se memorizar. E elas ajudam a comunicar os ensinamentos profundos, né, de maneira aceitável e desafiadora também. Então, é isso que nós temos nos evangelhos. Passaremos agora a fazer a apresentação também em sequência, a figura de linguagem nos profetas maiores e menores. Nós também temos nos livros dos profetas maiores no Antigo Testamento, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e também nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonia, Zacarias, Malaquias, enfim. Essas figuras de linguagem são amplamente utilizadas para transmitir a mensagem de Deus de maneira mais impactante, por assim dizer. Então vamos ver também as mesmas figuras de linguagem que nós vimos nos evangelhos, vamos ver também em alguns textos do Antigo Testamento, nos profetas maiores e menores. Eu aqui vou seguir de uma forma a não separar maiores de menores. Eu vou dando o exemplo deles, independente de ser o profeta maior ou menor. Por exemplo, Miqueias, profeta menor, nós temos a símile aí, que é a comparação, como já falamos nos evangelhos, com a expressão como ou tal qual, que é essa comparação explícita. Por exemplo, Miqueias 1,16: corte os cabelos em sinal de luto e rapa a cabeça por causa dos filhos amados. Faze como a águia, porque eles se foram para o cativeiro. Então o profeta está usando uma comparação direta com a águia, né? Em algumas traduções com um abutre, ele vai dizer, uma ave que no imaginário hebraico podia parecer calva por causa da ausência de penas na cabeça. Então o profeta usa dessa figura, dessa símile, para fazer essa comparação direta. Isaías, por exemplo, 1,18, temos assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como a lã. Então, essas expressões como, elas estabelecem essa comparação explícita entre cor do pecado, que é o vermelho ou manchado, e o resultado, que é o perdão de Deus, que é o branco e o puro, que o texto faz referência. E a metáfora, que é a comparação implícita. Isaías 5,1 diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fértil. Vinha não é uma plantação literal, mas representa o povo de Israel. Amós 3,12 diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão duas pernas ou a ponta de uma orelha, assim serão salvos os filhos de Israel. Então ele trata-se de uma imagem figurada de destruição quase total, em que o povo de Israel é comparado com uma ovelha dilacerada por um leão ou por um lobo, do qual só restam os pedaços. Apocatástase, que é a restauração futura. O
Isaías 11, 6, 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. Indica a restauração universal, a volta à ordem original perfeita e harmoniosa do povo de Deus entre si e com seu Deus. Uma reconciliação completa no final de todas as coisas. Então, temos também Amós 9,14, que diz assim: e os farei habitar no seu povo, e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Essa é uma promessa de uma visão de restauração também, segurança eterna e restabelecimento da bênção divina que Amós profere. Temos metonímia, que é a substituição por contiguidade. Isaías 9, 29, 1 diz: ai da cidade onde habita Ariel e dos valentes nela. Ariel não se refere literalmente a um nome próprio de pessoa ou lugar específico, mas sim de um apelido para Jerusalém, né? Ai da cidade onde habita Ariel. Então, um apelido, a metonímia. Joel 3,13 diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar já está cheio. Os vasos de lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, representa o julgamento, né, divino, por meio de símbolos agrícolas, familiares, que era familiar ao público, ao povo da época, né? Então, com certeza o povo estava entendendo essa profecia. Prosopopeia, que é a personificação, a atribuição de caracteres humanos, como já falamos, a seres humanos, a seres não humanos. Então, Isaías 55:12 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes solteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, ele atribui aos montes a capacidade humana de aplaudir, de cantar, como se celebrasse a libertação do povo, e as árvores são descritas como batendo palmas, né? Então, esses gestos humanos de celebração aplicado aí às árvores, né? Amós 4,13, ele diz: porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. Faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, Deus é descrito como alguém que anda ou pisa fisicamente sobre os montes, né, em elevações da terra, como se fosse um gigante, um rei, um conquistador. Então, é descrito assim. Sinédoque, parte pelo todo, ou vice-versa. Jeremias 13:9-10 diz: assim destruirei o orgulho de Judá e o orgulho enorme de Jerusalém. Este povo perverso se recusa a ouvir as minhas palavras. A cidade representa os habitantes, os líderes, e a cultura também. O uso típico de sinédoque aqui em lugar pelas pessoas, né? Miqueias 3:1 disse eu: ouvi, peço-vos, ó cabeças de Jacó, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Essa palavra cabeça, que é a parte, está sendo usada para representar os líderes, os governantes, ou seja, representar o todo, né? O povo de Jacó e o povo de Israel. Então é isso. Personificação também, o prosopopeia, em Ezequiel 27:2-4 diz: levanta uma lamentação sobre Tiro e diz: ó tu que habitas nas entradas
do mar. A tua beleza é perfeita. Tiro é a cidade, né? Tiro, a cidade aqui, ela é personificada como uma mulher bela, né? Ou seja, é uma cidade tratada como uma pessoa. Então, ele usa essa personificação da cidade, essa linguagem para personificar a cidade como uma mulher. O Abacuque 2,11 diz: porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Esses objetos inanimados, como pedras e vigas, eles são personificados nas falas, né? Aqui no profeta. São como testemunhas falando, condenando o pecado humano. Antropomorfismo, nós também falamos nos evangelhos, é a atribuição de características humanas a Deus, a seres que não são físicos, né? Seres espirituais. Daniel 7,9 diz: continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como lã pura. A imagem é claramente antropomórfica. Deus é espírito, né? Em João 4,24 diz que Deus é espírito. Não importa que os que adoram, adorem espírito e verdade, diz lá o texto. Mas aqui é descrito como uma forma humana, de majestade, para expressar sabedoria, eternidade, juízo e etc. Amós 3,7 também vai falar: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os segredos aos seus servos, profetas. Deus é representado como alguém que guarda segredos, e os revela como um rei humano, com conselheiros que são íntimos. Então é assim que o profeta se expressa em relação a Deus. Deus como o guarda, aquele que guarda segredo, que vai se revelando com seus conselheiros. O rei humano. Antropopatismo é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Em Isaías 63:10, eles, porém, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo planejou contra eles. Então, o texto diz que o povo se entristeceu, ou melhor, que o povo entristeceu o Espírito de Deus. Ou seja, Deus ficou triste, ficou magoado com a rebeldia do povo de Israel, né? Atribuindo esse sentimento humano a Deus, é o antropopatismo. Miqueias 6,3 diz: meu povo que tenho feito, ou melhor, povo meu que tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Um caso claro de antropopatismo aqui em Miqueias é que Deus se expressa suas emoções profundas de mágoa, de ressentimento com o povo, né? Zoomorfismo, atribuição de características de animais a seres humanos ou a Deus. Ezequiel 1,10. Quanto à forma dos seus rostos, tinham eles rosto de homem. Os 4 tinham rosto de leão. Ao lado direito, os 4 tinham rosto de boi. Ao lado esquerdo, e também os 4 tinham... Vamos ler de novo. Quanto à forma dos seus rostos, tinham eles rosto de homem. Os 4 tinham rosto de leão do lado direito. Os 4 tinham rosto de boi do lado esquerdo. Também os 4 tinham rosto de águia. Então, aqui são referências a querubins, a seres celestiais, que são descritos com 4 rostos diferentes, né? Essa profecia de Ezequiel, cada um com um aspecto de um
ser vivente. Então essa figura de linguagem é o zoomorfismo, ou seja, atribuindo figura de animais a seres celestiais ou ao próprio Deus, né? Em Amós 3,12 nós temos assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão duas pernas ou a ponta da orelha, que é repetindo aquela frase de Amós, né? Então nós temos essa imagem animal que representa a destruição de Israel, o que sobra da ovelha devorada, né, representa o que restará de Israel. Então é Deus profetizando, mandando o profeta profetizar sobre a questão de que Israel pagará, né, pelos seus erros, seus pecados, né, mas mesmo assim ele ainda vai livrar Israel. E essa, é, essa sobra da orelha é o povo que será poupado. Deus está mandando esse recado. Apóstrofe. Isaías 1:2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então Isaías invoca aqui céus e terra como testemunhas, né, da acusação de Deus contra o povo de Israel. Ele fala como elementos de criação. Desculpa. Como se fosse ouvintes conscientes. Também Miqueias 1:2, ouvi todos vós, todos os povos, prestai ouvidos, ó terra. Então Miqueias está invocando diretamente todos os povos da terra e a própria terra como um todo, com todo o que há nela, no caso, para serem ouvintes conscientes, né? É uma invocação do profeta. Eufemismo, mais uma vez, é a suavização da expressão. Isaías 57:1, perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração, e os homens piedosos são recolhidos, sem que alguém entenda que o justo é levado antes que venha o mal. Ao invés de o profeta falar diretamente que os justos morrem, ele usa essa expressão para suavizar, né, recolhidos, levados, seguindo uma ação deliberada. Quase é uma forma carinhosa da parte de Deus, vamos dizer assim, para falar sobre o que Deus vai fazer, né? Naum 1,14, contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais descendência nenhuma tenha o teu nome. Da casa dos teus deuses terminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu túmulo, porque és vil. Prepararei o teu túmulo, porque és vil. Essa declaração direta à destruição física do rei da Síria, ou da Assíria, como potência. O texto diz que Deus fará o túmulo dele, ou seja, Deus mesmo vai dar destino, vai aplacar seu juízo sobre ele. Então Deus vai cavar o seu próprio túmulo, o túmulo do rei da Síria, né? Elipse, omissão de palavras. Daniel 3,16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Então aqui uma elipse do verbo principal. Esperado seria mais completo se dissesse assim: não necessitamos dar-te uma resposta ou explicação sobre este assunto. Então houve essa omissãozinha aí em relação a essa parte da resposta ou explicar sobre aquele assunto que ele estava falando. Em Miqueias 2,12 diz: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral.
elipse do verbo polus ei, né? Perdão. Na segunda comparação, esperando como ovelhas de força, polus ei, no caso, seria esse complemento, né, que ficou omitido aí, polus ei como rebanho no meio do seu curral. Esse finalzinho do verso aí ficaria dessa forma, mas foi omitida esta parte, né? Então, pergunta agora, no caso, pergunta de retórica em Jeremias 2:5. Assim diz o Senhor que injustiça cometeu os vossos pais para se afastarem de mim e seguirem após a vaidade em serem vaidade eles mesmos. Então Deus faz aqui uma pergunta de retórica, né, mostrando o absurdo e a injustiça do povo que abandonou a Deus por coisas inúteis, coisas vis. Então Deus faz essa pergunta como eles já sabem da resposta, né? Assim dizendo, que injustiça cometeu, ou seja, faz com que eles reflitam, né? Faça essa reflexão do pecado cometido contra Deus. Então é Deus chamando eles à consciência para refletirem sobre isso. Em Joel 2,17 diz assim: como os farei repousar os filhos da minha vinha, quando eu tirar deles o seu orgulho e a sua alegria. Então Deus expressa com tom de desafio essa ideia de que é impossível haver paz ou descanso para o povo enquanto estiverem em pecado e estiverem em orgulho. Então Deus chamando a consciência também deles. Hipérbole é o exagero. Ezequiel 22:25, a resposta os devorará, e eles se foram levando o roubo, foram gananciosos, fizeram lucro injusto e deram as mãos para derramar sangue. Então a ideia é de que uma espada que devora é uma imagem exagerada para expressar completa destruição. Então, como se fosse uma espada, né? A espada os devorará, e eles se foram levando o roubo. Então é sentença, Deus usa essa expressão de exagero para expressar essa completa destruição do povo. Amós 9:3. Se fugires da mira da águia e pousares no extremo do mar, também ali te levará, também ali te levará a sua mão. Ou seja, a imagem aqui mesmo que fuja para o extremo do mar, um lugar distante, quase que inacessível, mas mesmo assim serão alcançadas pela mão de poder, né, de castigo a mão da águia, no caso, que é representando o próprio Deus, né? É um exagero para mostrar que não há lugar seguro, né? Não há como escapar do julgamento de Deus. A verdade é esse exagero quer dizer isso. Litotes, negação do contrário. Isaías 6:5. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Então, essa figura de linguagem está no reconhecimento da própria imperfeição de Isaías, usando a expressão que minimiza o problema, homem de lábios impuros, para apontar a culpa, uma culpa maior. Então, é isso que Isaías faz. Em Obadias 1:10 nós temos: porque o dia do Senhor está perto contra todas as nações. Como tu fizeste também, se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça.
Aristóteles está aqui na formulação indireta do castigo, usando como tu fizestes, é, em lugar de uma acusação direta e forte. Ironia. Em Daniel 3,16, 18, ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder, que é uma frase que já citamos de Daniel, sobre a questão para Nabucodonosor, sobre esse assunto, né? Essa ironia está na confiança absoluta de Daniel e seus amigos, em contraste com a arrogância do rei, Nabucodonosor, que acredita ter poder absoluto para destruir eles. Então Daniel usa dessa ironia. Em Malaquias 2,17, vós vos cansastes do Senhor e dizes, em que nos cansamos dele? Então o povo questiona ironicamente, como se não tivesse motivos para se cansar. Mas o profeta deixa claro que eles rejeitam a lei de Deus e vivem na ignorância. Então essa fala do profeta representa assim essa ironia, do povo, essa negação da realidade deles, da realidade que eles estavam vivendo. Pleonasmo, que é as palavras repetidas ou causando uma redundância. Jeremias 6,14 diz, eles curam a ferida da filha do meu povo, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então a expressão aqui, o pleonasmo está na palavra paz, repetida, né? Paz, paz. Perdão, a garganta está um pouco ruim. Enfatiza o senso de segurança, que o povo tenta transmitir, enquanto na verdade não tem segurança, não tem paz. Então o povo tenta fazer esse pleonasmo aí, repetindo essa paz, paz, né? Como se realmente estivesse em paz. Em Oséias 6,4 diz, que farei contigo, Efraim, que farei contigo, Judá. O vosso amor é como uma nuvem da manhã, como o orvalho matinal, que cedo passa. Então, a repetição, que farei contigo, dá ênfase à tristeza e à perplexidade que Deus expressa diante da infidelidade do povo. Vamos lá. Oxímoro. Ezequiel 14:21. 4 juízos terríveis enviarei, espada, fome, feras e peste, para cortar de Jerusalém homens e animais. Aqui há um contraste entre juízo e redenção, que é um tema recorrente do profeta Ezequiel. Então é apresentado ao longo do livro, com imagens contraditórias, por exemplo, destruição total, seguida de promessa de restauração. Então existem esses contrastes em Ezequiel, em todo o livro. Então expressa essa linguagem aí, que é a figura de linguagem de oxímoro, nos opostos. Zacarias 2,8 também vai falar sobre isso, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória vos envio o que haverá de vir, e ele habitará no meio de vós. Então a glória e o que há de vir criam aqui uma ideia paradoxal, de algo futuro e que já está presente simultaneamente. Ou melhor, estou errando aqui, perdão, eu repeti
o paradoxo eu falei sobre Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas... Não, vou falar agora. Me perdi um pouquinho aqui. Vamos voltar. Já falei aqui no anterior, foi o que eu estava falando do oxímoro. Então dei o exemplo de Ezequiel 14:21, né, que é essa questão dessas palavras aparentemente contraditórias, são os opostos, né? Quando Ezequiel promete juízo e redenção ao mesmo tempo em todo o seu livro, e também destruição total e fala de promessa de restauração também. Zacarias também, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória vos envia, haverá. Então Zacarias vai falar dessa glória e do que há de vir, fazendo esse contraponto aí, esse paradoxo, né, de algo que é futuro, mas já está presente simultaneamente. Então o paradoxo é a afirmação de uma aparente contradição aqui. É Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o paradoxo aqui está nas expressões castigo que traz paz, ferida que cura, pisaduras que salva. Então essa aparente contradição, né, que o profeta expressa aí. E Jonas 4, de 1 a 2 diz: isso desagradou a Jonas extremamente, e ele ficou irado. Então Deus perdoa uma cidade inteira, né, que se arrepende, e que seria motivo de alegria para Jonas, mas ele fica irado, né? Então essa questão, essa contradição aí, desse paradoxo, né, de alegria e indignação do profeta. Ele deveria estar alegre, né, mas se indignou com a ação de Deus. Então, terminando assim essa questão dessa apresentação, só apenas concluindo, as figuras de linguagem são usadas para intensificar, como já dizemos, tanto nos evangelhos como nas mensagens dos profetas maiores e menores, destacando julgamento iminente, né, esperança de restauração, e também chamando o povo ao arrependimento, né? Essas figuras nos ajudam a capturar, capturar a intenção e a evocar as emoções do público, né? No caso de nós, quando estamos lendo a Bíblia, ou quando elas são aplicadas num sermão, elas são para ajudar nessa captura de atenção, né, e das emoções do público, do ouvinte, né? Elas também são utilizadas para transmitir uma forma eficaz das mensagens divinas. Além das que já nós apresentamos aqui, existem outras, né? Existem dezenas ou centenas espalhadas pela Bíblia Sagrada. Então é isso. Elas nos ajudam a comunicar as mensagens dos profetas, dos discípulos, de maneira mais produtiva, mais vívida, mais profunda. Elas permitem que esses temas se tornem mais acessíveis, ao mesmo tempo em que capturam o poder da palavra profética de Deus, né? Então é isso. Então termino aqui a minha apresentação. Peço desculpa aí pelos momentos de tosse aí. Minha garganta não está muito boa, mas que Deus abençoe aí a todos, seu pastor, seu ministério. E é só. Fiquem na paz. Deus abençoe.